Igreja, todos os dias. Essa é a nossa igreja. Temos, nesses primeiros 2 domingos, conversado sobre pequenos grupos e hoje queremos falar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, desse movimento que começou e tem tocado muitas famílias, muitas pessoas. Eu quero chamar alguns amigos para uma conversa. Pastor Gustavo, coordenador dos pequenos grupos na nossa igreja, ele está servindo desde janeiro do ano passado, coordenando, então, essa área tão estratégica, tão importante da vida da igreja. E quero chamar também um casal muito querido, o Edson e a Neia. Eles têm servido entre nós, cuidando de PG de casais e também coordenam o Ministério de Esportes na nossa igreja. Então, bem-vindos aqui à nossa sala de estar. Bem-vindos, queridos. Tão bom ter vocês aqui. Gustavo, como é que tem sido a resposta desde o primeiro domingo, com o desafio para a conexão em novos grupos? Como é que você está aqui enxergando o desafio? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Para mim tem sido tenho tido momentos maravilhosos desde o começo dessa campanha. Nós temos tido grandes respostas. Tem algo que eu digo às vezes para os líderes de pequenos grupos, eu falo para eles que nós somos a noiva de Cristo. E como noiva a gente tem que buscar se embelezar. E eu tenho visto isso na igreja, desde o começo da campanha. Foram mais de 260 fichas preenchidas, quase 700 pessoas querendo viver em Cristo todos os dias. E se somar ainda toda a parte desde o começo do ano, são quase 850 pessoas, né, que desejam participar de um pequeno grupo. É um grande desafio acolher todo mundo, abrir novos pequenos grupos, treinar novas pessoas. Mas é gostoso ver a noiva de Cristo buscando conhecer mais a respeito do noivo. É isso. Excelente, grande desafio. Edson, fala-nos sobre como tem sido aí essa experiência de liderar pequeno grupo de casais. Você que durante um bom tempo ficou sentado aí nessas cadeiras, você e a Neia, e um dia vocês saíram aí do conforto e entraram nessa jornada, nessa aventura, liderando pequeno grupo, também no esporte, liderando pequenos grupos, formando líderes, acompanhando aí esses anos todos. Então, queremos saber como é que tem sido para vocês essa experiência. Tem sido muito gratificante, né? A gente fala que é um privilégio servir a Cristo e usando Ele como exemplo, né? Mas na questão prática é uma essência tão gostosa que a gente vê tanto nos casais quanto na parte de esportes, que é a transformação de vida, né? Aquela vida na vida, aquela transformação de repente, um jovem que a gente entende, conhecendo, né, cada um deles. Muitos chegam, nunca tiveram oportunidade de ir na escola de jogar vôlei, por exemplo. E até, às vezes, é deixado de lado porque não sabe jogar direito. E nós temos visto na quadra pessoas chegando dessa maneira e tudo bem, pode ser que não seja um Giba, né, da vida, mas ele tem tanta segurança, tem tanta confiança nele mesmo, que daqui a pouco ele está trazendo medalhas, né, que ele ganhou na escola, no time que ele participou. Né? Nós estamos vendo pais, né, pai e mãe com os filhos, conseguindo ter diversão dentro de uma quadra. Né? E muitas vezes em casa, o filho fica num quarto, os pais ali na sala, e não existe essa interação. Isso tem acontecido dentro da quadra. Então, marmanjos aí de 50 anos que são competitivos, agressivos, e viram uma seda e trazendo transformação para dentro da própria casa. Né? E jovens, né, no nosso futebol, jovem, no nosso basquete, pessoal do Bikers, que está começando agora, nós vemos essa essência de estar num grupo, de participar de um grupo e ser acolhido e ver a transformação de cada vida. Então, isso tem sido um privilégio acompanhar isso nos grupos. Fantástico. Neia,
Queremos saber o lado feminino, né? O coração. Vocês são um casal que fazem tudo juntinhos, e isso é um modelo, é uma referência tão importante. Mas tem também o preço, né? Liderar também acaba por ter desafios. Fala um pouco sobre isso, Néia. Eu acho que quando a gente desafia alguém para ser líder, né, para trabalhar junto com a gente, ser co-líder, a primeira coisa que as pessoas falam é: eu não estou preparado, eu não sei orar que nem o Lisânias, então eu não sei todos os versículos de cor da Bíblia. Não, liderança para mim agora não. E o que a gente fala é que o Lisânias não começou orando do jeito que ele ora hoje. É o relacionamento dele com Deus que fez ele chegar a esse nível, né? Então vamos dar o pontapé, né? Vamos começar de algum lugar. E a gente tem visto muitas pessoas que estão andando com a gente e que hoje a gente já consegue, né, passar o bastão e as pessoas irem trabalhando como líder já sozinha. Tem sido bem gratificante ver esse desenvolvimento individual do relacionamento da pessoa com Cristo. Amém. Que coisa maravilhosa. Nestes 6 anos que a gente se conhece, eu acompanho, quantos líderes, quantas pessoas têm sido formadas nesses espaços de acolhimento, de família, de transformação, e como Deus tem usado vocês. Vocês são muito preciosos. Para os dois agora, uma última pergunta. O que vocês ganham de tudo isso? Porque não são só os desafios, não é só o tempo, né, e o preço a pagar, mas tem um retorno, tem uma alegria aí, uma realização, como é que é? Eu acho que o principal ganho é o nosso relacionamento com Cristo, que quando nos desafiaram a ser líder, a gente realmente deixou de ter aquele relacionamento superficial, porque a gente tem que se preparar para estar à disposição de ouvir outras pessoas. Então, o nosso relacionamento foi o nosso maior ganho. Mas ver o mover de Deus e a transformação que Deus está fazendo na vida das pessoas que também saíram da cadeira e começaram a trabalhar, eu acho que isso realmente não tem preço. A transformação, a correção de rota, e isso tem sido muito gratificante para nós. Maravilhoso. Pastor Gustavo, uma última pergunta para o nosso casal convidado? Eu tenho, sim. Ao longo desse meu ano como líder, né, e pastor, cuidando de pequenos grupos, eu fiz aí quase 70 visitas em pequenos grupos. Um deles eu fiz até num PG de esporte. Depois eu fiquei 15 dias sem poder andar, mas tudo bem, né? Faz parte. Preciso melhorar meu condicionamento físico. Mas em todas essas visitas que eu fui, eu vi muita alegria, muita comunhão, muita palavra de Deus ali sendo pregada, né? E muitas vezes a gente mistifica um pouco essa figura do líder, né? Que ela precisa ser alguém que seja um pastor, alguém que fez alguma coisa de teologia. E eu gostaria de perguntar para vocês, né, vocês dizendo as suas últimas palavras para as pessoas que estão aqui, né, que ainda pensam talvez em ser líderes, né? Quais seriam esses desafios, né, que nós temos, né, na parte da liderança? Eu vejo que o grande desafio é a gente não pensar que é através da nossa própria força, né? Eu não fiz teologia, nem a Néia, né? Então nós não precisamos ser pastores nessa questão, né? Também não nascemos num berço evangélico e, na verdade, algumas pessoas investiram tempo, né, na nossa vida. E, com certeza, essas pessoas foram influenciadas por quem? Por Cristo. Né? Desde o primeiro PG que ele teve com os discípulos, né, que era um formato de PG, depois os próprios discípulos que se acovardaram em algum momento antes, né, durante até a crucificação. Depois eles deram a vida, né, cada um deles, para continuar com esses PGs, que são a igreja. E eu vejo que esse é o nosso grande exemplo, né? O amor de Cristo. Sem dúvida. E nós não podemos ser responsáveis por quebrar esse elo que vem desde essa época. Nós temos que continuar, né? Esse amor de Cristo, que é a nossa grande referência,
a gente consegue ver a transformação de vida das outras pessoas. Amém. E aquela transformação de vida que nós tivemos, né? Não só como cada um aqui, mas como família, como casal. Isso nós temos visto também nos grupos de casais. Maravilhas, milagres acontecendo, famílias todas sendo restauradas por Cristo, não por nós. Amém. Uma salva de palmas para eles. Obrigada. Este é o movimento que Deus está fazendo na nossa igreja, tanta gente nova querendo se conectar. E hoje, muito particularmente, queremos desafiar vocês que estão aí sentados com algum conforto para esse desafio de liderar, de ajudar a cuidar, de ser parte dessa linha de frente do que Deus está fazendo no nosso meio. Temos mais de 700 pessoas que estão chegando para serem integradas. Hoje temos pouco mais de 100 grupos na nossa igreja. Então é um desafio muito grande. E você faz parte da resposta para esse desafio. Então eu queria conversar com vocês sobre 3 textos em que Jesus nos ensina, nos mostra como é esse processo de influenciar, como Ele nos chama a ser influência onde nós estivermos, e como Ele nos chama para também vocações especiais, como é a liderança de ministérios, de pequenos grupos, a liderança nesse espaço da sociedade, onde temos influência nos negócios, no trabalho, na escola, a partir de casa. O desafio é ser influência todos os dias, seguindo com Jesus. Amém? Eu queria começar, então, num dos textos que muito me desafia, e que é o texto lá de Mateus, capítulo 4, verso 19, e é esse primeiro momento em que Jesus chama os primeiros discípulos para segui-lo. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Esta palavra, ela é uma palavra que não nos pode deixar indiferentes. Jesus nos chama, como chamou aqueles homens que estavam ali, na pesca, cuidando das suas redes, ganhando ali com o seu esforço o peixe, o pão, a subsistência. Não havia nada de errado com isso. Só que Jesus chama-os para uma jornada em que eles teriam um caminho novo a descobrir, um propósito novo para as suas vidas. E é isso que o Senhor hoje nos chama a fazer. Por vezes a gente gosta muito de correr atrás do vento, é ou não é? A gente corre, se mata, e correr atrás do vento encontra no final do arco-íris o quê? Vento. É isso mesmo. Quanta desilusão, quanta frustração vem de projetos de vida em que lá o nosso objetivo final tem muito a ver sim com uma realização pessoal, com objetivos até financeiros, alcançar boas metas, e não há problema com isso. A questão é que isso não chega. Ninguém tira significado para a sua vida a partir apenas destas conquistas ou do correr atrás do vento. Jesus os chama para deixar para trás as redes, e essas redes significam muita coisa. O que é que para você é a rede que você está segurando tanto e que te impede de dar um passo para seguir a Jesus? As redes significam conforto, significam muitas vezes uma segurança de fazer aquilo que a gente aprendeu a fazer,
significa manter certos rituais e tradições, agradar a pessoas que queriam que nós fôssemos de um jeito ou de alguma profissão. Mas o convite de Jesus, ele é um convite que mobiliza para uma missão, para um propósito de vida, que vai muito além de uma realização pessoal. Jesus chama-os para uma jornada com Ele de transformação de vida, de transformação de mentalidade, de cosmovisão. Eles passam então a conhecer uma nova maneira de viver. E é isso que o Evangelho representa. Amém? O Evangelho é uma nova maneira de enxergar a realidade. Ou você é influenciado, ou você influencia. Aqueles homens eram influenciados pela sua cultura, pelo seu contexto, pelas vidas de quem ganhava ali o pão, o peixe à volta daquele lago. Essa era a pequena vida daqueles homens. E Jesus os faz enxergar um plano que tem todo o universo dentro dele. Com esse amor de Deus que nos chama, nos convida a experimentar transformação e a influenciar a sociedade, as pessoas, a família, o lugar de trabalho, os relacionamentos com valores eternos. Valores eternos. Então eles trocam as suas redes da comodidade, do conforto, da segurança, falsa segurança, por uma jornada que os faz experimentar com o Mestre novos propósitos de vida. Eles trocaram as redes por um significado, por uma realização, por um crescimento que eles não faziam ideia até onde iria levá-los. E é isso tudo que está hoje aqui diante de nós, nesta passagem, que nos inspira a olhar para o convite de sermos pescadores de homens. Então, Jesus nos chama com uma visão que é uma visão fantástica, que nós não temos como ficar indiferentes a ela. Há uma segunda passagem que eu queria partilhar aqui na sequência do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 9 de Mateus. E é um resumo, estes versículos, de tudo que o Senhor Jesus fez nos capítulos anteriores deste Evangelho. Desse primeiro contato de Jesus, chamando estes primeiros discípulos, nós passamos para esta passagem que resume como Jesus atuava, qual era a sua missão. E diz assim o texto, você pode ler comigo, acompanhar aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Este é o resumo do ministério de Jesus. E aqui nós encontramos 3 verbos, 3 palavras, que resumem aquilo que Jesus fazia. Os discípulos aprenderam isso com Jesus. O primeiro que nós vemos ali é ensinando. Jesus ensinava sobre a palavra de Deus. Ele era o cumprimento dessa palavra e a sabedoria que as pessoas necessitavam para a vida. A segunda expressão que nós encontramos é pregando as boas novas. Jesus anunciava as boas notícias do reino, da salvação. Ele era esse Novo Testamento que se abria diante de todos para aqueles judeus que aguardavam o Messias. Ele era o cumprimento. Através dele as pessoas tinham acesso ao Pai.
Jesus pregava. E a terceira palavra que encontramos aqui é a palavra curar. Jesus curava as pessoas, e nós temos aqui uma ideia que é física. Jesus tocava, curava as pessoas das suas enfermidades, mas também Jesus tocava as pessoas e as curava emocionalmente. E principalmente, Jesus as curava espiritualmente. Então, são 3 palavras muito importantes que descrevem como influenciamos. O Senhor nos colocou para sermos influência onde estivermos, ensinando a palavra, pregando o Evangelho e curando, tocando com esse toque divino, que é a presença de Deus, onde quer que esteja um dos seus filhos, uma das suas filhas. Ou você é influenciado pelo ambiente que te rodeia, pelos valores, pelas ideologias, pelo negativismo, pelo comodismo, ou você influencia, e influencia deste jeito, tocando pessoas, com esse toque que representa o Evangelho, que representa a esperança em Cristo, que representa a cura que vem pelo perdão, pela graça de Deus, pela restauração de relacionamentos, pelo cuidado que experimentamos no ambiente do povo de Deus, num pequeno grupo. Nós temos muitos líderes nesta manhã aqui sentados, líderes que servem em muitos dos nossos pequenos grupos e dos ministérios. Se abríssemos aqui para ouvir histórias dessa solidariedade, desse cuidado mútuo, que milagres tremendos a gente ouviria. Eu conheço muitas dessas histórias, de como uma família em que alguém fica doente, como o pequeno grupo se mobiliza para apoiar de todas as formas. São histórias de transformação, são milagres que envolvem esse sair do egoísmo humano que tanto marca a nossa sociedade e que nos faz, através desse amor de Cristo, nos voltarmos para o outro, para ajudá-lo, para ouvi-lo, para passar tempo com ele. E fazemos isso acolhendo, como Jesus fez. Essa é uma marca viva de uma igreja viva, de uma igreja mobilizada, que entende que quando Jesus nos convidou a segui-lo e nós deixamos as nossas redes para trás, não era para ficar sentado na poltrona, no sofá, nos dias de domingo, ou nos dias dos espaços da oportunidade, para apenas desfrutarmos dessa bênção da salvação. Não. O Senhor nos chama, como chamou os discípulos, para um engajamento, para uma mobilização em que nós passamos a ser resposta para a nossa própria oração. Isso é a visão que Deus dá aos seus discípulos, que é maior do que eles, e é a visão do reino. E essa segunda parte do texto vai nos ensinar isso daí. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O cajado é o símbolo do pastoreio, não do título de pastor, mas da função que no corpo os líderes exercem. Homens, mulheres, jovens, crianças, que cuidam de outros, que ministram a outros, que se dispõem a tomar este cajado do Senhor Jesus, Ele que é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, e compreendendo isso, nós saímos do nosso conforto, nós saímos da nossa vida tão centrada em nós mesmos,
para com este cajado liderar. Liderar cuidando. Liderar nos importando com os outros. O texto diz que Jesus teve compaixão. Essa compaixão que se transforma depois, não só numa sensibilidade para compreender as necessidades, para chorar com essa realidade tão dura, tão difícil que nos envolve, mas para se envolver. A ação que acompanha a comoção que vem com o sentir o peso da realidade que nos envolve. Então é tão duro a gente ver à nossa volta as necessidades, pessoas, na nossa família, pessoas no trabalho, colegas. E sabem, este cajado, para nós que somos discípulos de Jesus, ele não é um opcional. Ele nos foi dado para influenciarmos, para liderarmos onde estivermos, fazendo isto, chamando ovelhinhas que são do aprisco do Senhor e que estão feridas, e que estão assustadas, desorientadas, aflitas, desamparadas, à nossa volta, e que Deus quer que nós as acolhamos, e que Deus nos deu o cajado para cuidar delas. O cajado, a vara, para o pastor lá no Oriente Médio, representavam também a direção, apontar a direção que a ovelha deveria seguir, que o rebanho deveria seguir. A direção espiritual que Deus nos deu para influenciar vidas, famílias, empresas, escolas, espaços de cidadania, política, todo o espaço onde o Senhor te colocou é espaço, ambiente de ministério, para que você exerça influência, sendo um sinal do reino de Deus. Amém? Dos valores do reino de Deus. Sendo esse sinal que leva a Cristo, que leva o bom pastor até a vida destas pessoas. Então, o que Jesus faz é o modelo, é a referência que lá na empresa eu preciso fazer, eu preciso ser. Na escola, no pequeno grupo. Ah, mas Deus não me deu assim essa facilidade para chorar com os que choram. Eu não sei nem o que dizer às pessoas. Então eu fico meio desconfortável com isso. Deus nos deu personalidades diferentes, dons diferentes, mas isso não é impedimento, porque Deus deu dons diferentes e lá na entreajuda de um grupo, de um ministério, do lugar onde Deus te colocou, Deus vai usar a tua disponibilidade para ser uma parte daquilo que Ele faz. Amém? Porque a seara está pronta, a colheita, ela está já madura, e eu e você vamos apenas ser parte da colheita do que Deus já preparou. Então, não se preocupa muito com aquilo que não é o teu papel, ou que não são os teus dons, ou que não é o que é fácil para você fazer. Deus vai usar você, os teus dons, do jeito que só Ele pode. O que eu e você temos que fazer é estar disponíveis, é estar atentos, porque as oportunidades Deus vai nos dar. Terceira parte do texto. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aqui, esta passagem ela é extraordinária, porque ela nos chama à oração.
E sabem, a oração, ela tem que permear todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. Nós nos prepararmos para falar com alguém, num minutinho, dizermos: Senhor, me usa nessa conversa, nesta reunião que eu vou ter agora nesse lugar onde eu vou. Essa conversa frequente com o Senhor, ela faz diferença na vida da gente, porque a gente fica atentos às oportunidades. E o Espírito Santo vai preparar isso, para que você, mais do que ser influenciado por este sistema que nos envolve, pela sociedade que nos envolve, e que é outra coisa, não são os valores do reino de Deus, para que nós sim sejamos influência, trazendo Cristo às pessoas, trazendo o Evangelho, trazendo aquilo que vai transformar realmente o coração humano, a maior das transformações. Então, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem é o Senhor da colheita? É o nosso Deus. Os campos foram preparados por Ele, não por ninguém antes de nós. Não por mim. Eu sou parte da mobilização daqueles que colhem aquilo que Deus já faz à nossa volta. A pergunta é: eu quero orar por isso, eu estou disposto a orar por isso, mas não é aquela oração: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Sabem assim essa oração? Senhor, obrigado pelos missionários que a gente tem lá na Índia, né, lá na África, obrigado por esse povo todo. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor já os enviou. Né? Esta passagem, ela é fantástica, porque quando nós oramos por este campo branco preparado, esta seara madura, nós somos resposta para a nossa própria oração. E quando nós entendemos isso, não tem como ficar de fora desse movimento, dessa mobilização que Deus está fazendo, que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Nos inquietando, nos incomodando, nos cutucando, para sair do conforto, daquela vida lá tão organizadinha, ou mais ou menos, ou tão, né? Eu tenho tanta coisa, não tenho tempo. Se você que já liderou, e aqui a gente tem muitas pessoas assim, que já foram muito envolvidas com ministérios da igreja e por várias razões pararam e hoje estão mais aqui aos domingos, mas não estão tão envolvidas. Deus quer você de volta. Sabáticos não podem durar tanto tempo assim, não. O tempo é curto. Tudo está pronto. Você vai perder essa, vai ficar de fora? Deus te chama. Com os teus dons, com a tua energia, com aquilo que você acumulou da tua experiência de vida até aqui, com as tuas cicatrizes, essas coisas duras, aquilo também que te formou no caráter, e que agora é uma boa pista daquilo que Deus quer fazer com você, para que você ministre a outros. Para que você, na tua vulnerabilidade, você consiga também abraçar e acolher melhor do que ninguém aqueles que já passaram pelo que você passou. Isso é para ficar com você? Não, é para testemunhar, é para a gente falar para todo mundo. Olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Isso é liderar, pastoreando. Isso é influenciar, dar direção. Isso é chamar. Isso é ser parte desse coração de pastor do nosso Salvador e Rei Jesus, que nos chama para os campos brancos, que mobilizou os discípulos para trocarem as suas redes
por um novo propósito de vida, por uma paixão, por uma missão e uma visão que é maior do que eles, maior do que o mundo. E esta visão é a visão do seu amor. Aleluia. É a visão desse amor contagiante, esse amor que revoluciona, que transforma, que restaura famílias, que faz milagres hoje. E a gente está perdendo isso quando a gente não se mobiliza, não se envolve. Eu fui atleta há muitos anos, hoje até não parece muito, mas... E sabem, tem uma diferença tão grande quando a gente está exercendo aquilo que a gente mais gosta. Praticava atletismo, e quando a gente está correndo, numa competição, sentindo as emoções, sentindo aquele prazer, isso não se compara a você assistir uma corrida pela televisão. Por mais fantástica que sejam os Jogos Olímpicos, é outra coisa. E Deus não quer que você fique perdendo aí a tua vida como um espectador, assistindo de longe apenas. É emocionante? É. Mas olha, você estar lá no meio dos acontecimentos, você experimentando os milagres de Deus, a vida das pessoas, a superação, aquilo que está acontecendo aí toda hora, isso é outra coisa. A gente não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Até a minha sogra, ela, esta semana, respondeu ao desafio e vai liderar um pequeno grupo. Palmas para minha sogra. Que coisa maravilhosa, sogras, né? Que milagre maravilhoso. Mas a Lourdes me inspira muito, porque ela tem muita coisa, mas ela separou esse tempo para servir, né? Nós, como pastores, os coordenadores, os líderes da igreja, tem esta visão, esta paixão, e queremos que você tenha também, porque é isso que nos torna maduros espiritualmente. É aí que vem o grande crescimento da vida cristã, que é o envolver-se, é o participar, é o não saber o que fazer, e aí o Espírito Santo vem em nosso socorro e nos ensina. Os nossos microgrupos, o discipulado, que trabalha esse aprofundamento da vida cristã. Quantas pessoas têm sido preparadas e estão fazendo isso, cuidando de outras mulheres, outros homens. Você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, porque aí acontece a verdadeira vida, né? A transformação. Então, eu e você somos resposta para a oração dessa visão de Jesus dos Campos Brancos. Nós influenciamos, não com a nossa visão, não com os nossos recursos, não com o nosso carisma como líderes extraordinários. Isso pode ajudar alguma coisa. Mas é a visão de Jesus, é essa que é apaixonante, é essa que é transformadora, é essa que salva, que restaura, que cuida, que acolhe, que transforma para a glória de Deus. Amém? E a última parte desta palavra a vocês, um pouquinho adiante, e agora já no Evangelho de João, capítulo 13. O Senhor Jesus, ele se dá conta, lá com os seus discípulos, na última ceia, que eles eram imaturos. Apesar de terem convivido aqueles anos com o Senhor Jesus, eles não tinham chegado àquele ponto da formação de liderança em que eles agora já estavam prontos. Não, eles não estavam prontos. E nós não estamos prontos. A verdade é essa. O Senhor Jesus, então, ele faz o seguinte. Ele diz, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como
lhes fiz. E o Senhor Jesus pega numa toalha. O Lucas nos diz no capítulo 22 que eles começaram a discutir naquele momento à mesa, uns com os outros, quem seria aquele que iria liderar os apóstolos. Quem era o mais importante? E nesse momento o Senhor Jesus pega na toalha, se abaixa, uma bacia de água, e ele começa a fazer o quê? A lavar os pés dos discípulos. Lava os pés de Pedro, que hesita, depois quer um banho completo, né? Lava os pés de João, lava os pés de cada um deles. E o que o Senhor Jesus lhes diz é: de joelhos ninguém tropeça. Em oração, ninguém vai chegar lá no destino que é de morte, que é correr atrás do vento. Quando a gente busca o Senhor, Deus vem ao nosso encontro. Esta era a última lição que eles precisavam entender. Assim se lidera no reino de Deus, com uma toalha nas mãos, servindo, lavando os pés, considerando o outro mais importante. Essa lição eles gravaram para sempre. Isso fez diferença na vida deles. Porque ninguém mais a gente vê lá no Evangelho querendo disputar quem era o mais importante. Essa é a prova do caráter do líder, que entende que servindo, fazendo como Jesus fez, esse exemplo que Jesus ilustrou, ele se tornou para eles quem agora os enviava a continuar essa missão, essa visão que eles receberam. Agora eles eram esses instrumentos para transformar o mundo, um a um. E 2000 anos depois aqui estamos nós. Se não tivesse uma toalha naquele último momento, eu não sei. Mas eu sei que esta toalha, ela hoje quer dizer exatamente a mesma coisa. Se nós queremos liderar, queremos ser influência, esta toalha tem que vir com a gente, o tempo todo. E é espiritualmente que a gente aprende a ser maduros na maneira como nos dispomos a servir e a influenciar assim, com o nosso exemplo, que não é nosso, é do Senhor Jesus. Amém? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, como é que é lavar os pés do nosso colega lá amanhã no trabalho, do nosso chefe chato, que parece que quer só aproveitar aí o teu trabalho para ele se promover? Né? Como é na escola lá, que é tão complicado? Onde você influencia, onde você lidera? Esta toalha, este cajado, eles representam esses dois símbolos que hoje aqui a gente tem diante de nós para se envolver, para aceitar o chamado de Jesus, para influenciar, para a glória do Senhor, com a visão do Senhor, com a compaixão do Senhor, para que Ele reine, amém? Para que Ele transforme, salve, restaure. E para nós podermos participar disso na vida dos nossos grupos, na vida dos nossos ministérios, onde Deus te envia, onde Deus te colocou. Há uma toalha,
Há um cajado o tempo todo, te lembrando o que faz realmente diferença na nossa vida. E eu queria chamar neste momento, aqui à frente, os líderes de pequeno grupo e de ministérios que estão aqui nesta manhã, porque a gente quer orar com vocês, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, que é tão preciosa, tão importante. Então você que é líder, vem aqui à frente. Você que é hospedeiro de pequeno grupo, vem aqui agora. A gente quer orar, quer reconhecer a sua vida, porque você é parte disso. Daquilo que Deus levanta, desses campos brancos que a gente tem para colher juntos. Vamos lá. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. A vida de vocês faz tanta diferença na vida de muitos de nós aqui, amém? Que temos sido cuidados por vocês. Experimentamos isso. Muito obrigado cada um de vocês. Muito obrigado. Olhem para o pessoal que está aqui sentado neste momento. Você reconhece alguém aqui que já ministrou na sua vida, que já teve um papel, já falou com você, já orou com você, já acompanhou você no momento mau? Esse chamado de Deus para nós, Ele nos traz realização. Amém? Ele nos traz crescimento. Esse é o maior ganho que a gente tem, né? A gente está cuidando, servindo, mas a gente é que é abençoado de tantas maneiras. Ver pessoas chegando a Jesus, famílias sendo transformadas. Glória a Deus. E nós queremos também agora chamar você que está aí sentado e que Deus falou com você nesta manhã e que a palavra de Deus mexeu e que hoje o Senhor quer te envolver. Você está pronto a deixar as tuas redes para vir tomar um cajado, tomar a toalha para servir outros. Então eu quero convidar você, enquanto a gente vai ouvir uma canção, nós vamos também convidar você a vir à frente. E esta multidão aqui de testemunhas, parece Hebreus, né? Eles vão acolher vocês, né? Porque eles já estiveram aí e hoje querem ser parte daquilo que Deus faz na tua vida, te chamando a influenciar, a liderar pequenos grupos, ministérios, ou um chamado para que você, onde você já atua, você faça diferença com um cajado e com uma toalha. Amém? O Senhor te convida a sair do teu lugar, a deixar para trás as redes e a entrar nessa aventura que nenhum de nós está pronto, preparado, mas Ele vai nos ajudar a fazer isso. Nós temos cursos de treinamento no domingo pela manhã na escola bíblica, Hands in Action, discipulado, liderança de pequenos grupos,
temos cursos que te ajudam nessa preparação. Temos tanta gente bonita aqui que quer caminhar com você, quer ser um mentor para você. E por isso, se Deus está falando com você, sai do teu lugar e vem. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Canta essa canção. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, reconhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O nosso acolhimento como igreja naturalmente começa em nossa casa. Vamos ser uma igreja acolhedora, como temos estabelecido como nossa marca deste ano. Tem muito a ver com esse grupo que está aqui. Nosso desejo é que Deus, mais do que vocês podem imaginar, Ele vai capacitar vocês. Porque assim como Jesus cuidava de pessoas, nosso desafio é, não importa se você é focar em tarefas ou focar em pessoas, o desafio é nosso. Então, de um lado, muito obrigado pelo desafio que vocês aceitaram. Com certeza Deus vai abençoar e capacitar cada um. E aqueles também, eu creio que muitos de nós sentiram vontade, mas talvez não tiveram ainda o impulso de levantar. Eu quero encorajar vocês a realmente considerarem. Porque quanto mais a gente acolhe, mais a gente cuida, mais a gente abençoa, mais a gente abençoa. Antes da gente sair e orar por vocês e por eles, queria mencionar duas coisas. Nesse projeto na Cracolândia, do Reino Zenex, nós estamos precisando de medidores de glicemia. Se você é dono do laboratório, pode trazer para a gente tudo que a gente precisa. Se você tem em casa um usado, não tem problema, nós vamos usar no projeto os que vão ser atendidos por causa da diabetes. Também no domingo passado eu mencionei que você podia levar o Alexandre Magnani para casa. Vocês entenderam bem? Mas lá no hall você vai encontrar o Alexandre, tem CD dele para você levar para casa. Ele vai autografar, o preço é o mesmo, mas a ideia é que você... Alguém fala, e como é que eu acho? Lá no hall, você vai encontrar o CD do Alexandre. Vamos ficar em pé. Nós queremos dizer a Deus muito obrigado. Domingo que vem tem uma festa aqui, que também é fruto do trabalho de pequenos grupos. Nós vamos ter batismos. Eu queria encorajar você a vir, trazer seus amigos. Vai ser um dia de festa, como toda vez é. Festa aqui, festa no céu, um dia marcando a vida da igreja, que é fruto do trabalho de alguns que estão aqui. E se chegaram hoje para começar o pequeno grupo, vai ser um dia marcando a vida da igreja. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida da gente. Obrigado porque essa é a cara de Jesus. E não somente foi até o Calvário, mas Ele ressuscitou e Ele cuida das nossas vidas. Nós pedimos que, como igreja, essa também seja a nossa maneira de ser, da gente acolher quem quer que seja.
e na tua mão, debaixo da tua mão, levarmos estas pessoas a terem a vida que o Senhor quer. Queremos acolher como elas são, mas que elas não fiquem onde elas são ou onde elas estão, mas que por causa da tua graça, nos usando como igreja, a gente vê cada um que chegar aqui e ser transformado. Também por cada um que nesta manhã resolveu abrir a casa ou adotar um grupo para liderar. Senhor, obrigado pelo desafio que tomaram, que aceitaram, porque é acima da própria cabeça deles. Mas por outro lado, o Senhor prometeu estar com cada um. Nós pedimos que multiplique no coração deles esta alegria de serem usados pelo Senhor para cuidar de gente. E ao mesmo tempo pedimos por todos nós, como igreja, que a gente como igreja reflita esse acolhimento que Jesus é, porque assim queremos viver para o Senhor. É por isso que terminamos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês até domingo, se assim Deus quiser, meus queridos.